Estamos ao vivo, estamos ao vivo. Tá meio escura aqui a iluminação, agora melhorou. Vou botando aqui o título da live. A Tamires já tá por aí, seja bem-vinda. Já me sinaliza aí se consegue ouvir a música. Vou aumentar. Lúcia também, seja bem-vinda. A live de hoje vai ser top. A live de hoje vai ser muito boa. Estão conseguindo ouvir a música? Mas eu tô achando que eu vou ter que desligar aquela luz ali porque fica escuro. Sim, show. Eu vou ter que desligar essa luz aqui porque fica escuro. Deixa eu ver agora se melhora. Ah, agora melhorou a iluminação. Agora eu tô me curtindo. Essa música eu descobri hoje. I'm gonna take this chance and do something I've never tried. Eu vou pegar essa oportunidade e fazer algo que eu nunca fiz. É o que diz a letra. É o que diz a letra. Então vamos lá. Do Kids Store. Do Kids Store. Seja bem-vindo ou bem-vinda. Agora eu não sei se é bem-vindo ou bem-vinda. Vamos aguardando aí enquanto o Instagram vai avisando para as pessoas. Já vão convidando outras pessoas, vão mandando aviãozinho para outras pessoas. Essa música me deixou no alto astral hoje. Gostou, né? É a música que eu botei hoje de manhã nos stories de Bom Dia. Então se quiser achar, vai lá nos meus stories de Bom Dia. Foi a música que eu gostei. Show! Como é o nome do Kids Store? Como é o nome? Que além da marca, eu quero saber o nome da pessoa. Show! Vamos começando então. I'm gonna take this chance and do something I've never tried. Eu vou aproveitar essa oportunidade e fazer algo que eu nunca fiz. Show. Vamos começando então. Josiane. Agora eu já gravei, Josiane. Seja bem-vinda, sejam bem-vindos. Eu tenho feito lives todas as quintas-feiras. Cada quinta-feira eu trago um tema diferente. Sempre às 20h30. Mas o que eu já estou notando? Esse horário é um horário muito competitivo, muito concorrido. Então, o que eu estou pensando em fazer? Amanhã eu vou colocar uma caixinha. Amanhã ou hoje? Eu acho que hoje mesmo eu vou colocar uma caixinha, porque eu quero saber, assim, horário melhor para live, certo? Porque eu trago sempre temas diferentes, temas variados. Josiane, eu acho que é a primeira vez que você está por aqui, né? Temas variados e sempre, assim, temas que vão te ajudar, a te trazer leveza, porque a fazer com que você flua na vida, para que a vida seja mais leve, mais alegre, mais prazerosa. Essa é que é a minha missão, é ajudar as pessoas a buscarem mais leveza. Porque no passado eu já não tive leveza. Eu fiz tanta coisa que eu tinha que fazer. Hoje eu até estava mostrando para uma aluna. Acho que vai estar invertido só, né? A gente passa tanto tempo assim no que eu tenho que fazer, que a gente esquece de olhar para o que a gente quer fazer. Aí eu quero fazer uma coisa, mas eu não posso porque eu tenho que fazer outra. E a gente fica sempre no tem que. E aí a gente fica se privando, a gente fica se prendendo, parece que a gente não tem mais alegria, vai perdendo a alegria de viver. E eu sou muito pela alegria. Então, a coisa do errar, né, do se sentir mal por causa do erro, que foi o que eu escolhi de tema hoje para a live, eu fiz uma pesquisa hoje e eu fiquei impressionada. Porque das pessoas, 100% das pessoas se sentem mal ao cometerem erro. E entre o que acontece e como eu me sinto frente àquilo que acontece, tem o significado que eu dou. Então, todo o significado que eu dou faz com que eu sinta de um jeito ou de outro. Se eu mudar este significado, eu vou poder me sentir de uma forma diferente. Rosângela também seja bem-vinda, Hortência. Vão mandando aí aviãozinho que a gente está recém começando. Para que outras pessoas também, que a gente consiga desmistificar essa coisa do erro, para que a gente consiga ressignificar essa forma de lidar com o erro, porque
O pior não é só eu me sentir mal, eu me acostumo a sentir, a lidar com aquilo que vem. Boa noite, Rosângela. Eu acostumo a lidar com aquilo que vem e eu acho que aquilo é natural. E às vezes aquilo me tira o ânimo, me tira a energia, sabe? Um simples erro. E dá para a vida ser mais leve. Eu falei que a minha missão é trazer leveza, né? A minha missão é tornar consciente os processos inconscientes. E esses significados que a gente dá frente ao que aconteceu, que fazem com que a gente sinta do jeito que a gente se sente, isso é inconsciente, na maioria das vezes, até que você comece a prestar atenção, e aí quando você começa a prestar atenção, isso vai vindo para a consciência. Então, tornar consciente esses processos que são inconscientes, porque tudo são aprendizados, tudo são coisas que a gente aprendeu. Então, o que me chamou a atenção, né? Ontem, quando eu coloquei a pesquisa, então, assim, 100% das pessoas que responderam ali a minha pesquisa disseram que se sentem mal quando cometem erro. O erro é só um resultado, Mas por que a gente se sente mal? Porque a gente dá um significado que é ruim errar. Quando eu dou o significado que é ruim errar, eu me sinto mal. Agora, a gente pode dar um significado que se eu estou errando, é porque eu estou fazendo. Se eu não fizesse, eu não ia errar. Se eu errei, é porque eu fiz. Será que é melhor eu ter feito e errado e agora eu aprendo? Ou será que era melhor eu ter ficado parada, quieta? Né? A Paty também, seja bem-vinda. A Paty e Gigas são dois. Então, o que será que é melhor? Eu não errar, não me sinto mal, mas eu também não faço, né? O Malu também, seja bem-vinda. Ou eu fazer, erro, e aí dou um significado de que, puxa, se eu tô errando, é porque eu tô agindo. E agora eu tô mais próximo de acertar. E aí eu me sinto melhor. O que é melhor? Eu quero saber de vocês. Vocês também se sentem desconfortáveis, se sentem mal quando erram? Talvez alguns erros sejam piores do que outros. Então eu quero a ideia é que a live seja muito interativa. Então vão me trazendo aí também, vão respondendo aí. Então eu quero saber de vocês. Vocês também se sentem mal quando erram? E o desdobramento dessa pergunta foi: você acredita que você deixa de fazer coisas que você quer fazer? Eu peço desculpa que está invertido, porque a ideia nem era apresentar isso não. Mas como eu estava numa aula mais cedo e eu acabei apresentando para a aluna, eu trouxe para cá, achei que tinha relevância. As pessoas às vezes deixam de fazer coisas que elas querem por medo de errar. Meu Deus, tive períodos de me cobrar muita perfeição. E é bem isso, Rosângela, a gente foi ensinado. Tudo que a gente experimenta, a gente foi ensinado. A gente foi ensinado a dar esses significados, a achar que precisava ser perfeito. Principalmente para a mulher. Nós mulheres, então, mais ainda. A gente tem que dar conta de tudo, a gente tem que agradar todo mundo, a gente tem que se preocupar com os outros. Não estou dizendo que a gente não deva se preocupar com os outros. Mas eu não posso colocar a outra pessoa acima de mim. É insano eu colocar uma outra pessoa acima de mim. Aí eu não consigo ter paz. Aí eu me ressinto, normalmente a gente se ressente porque a gente quer que alguém faça isso por nós também. E nem sempre a outra pessoa vai estar com atenção pra gente. Então, a gente que é responsável por cuidar da gente. Quando a gente acha que a outra pessoa precisa cuidar da gente, é porque a gente ainda está na posição criança. Porque de fato, quando a gente é criança, a gente precisa que cuidem da gente. Isso é natural, isso faz parte. Então, não estou dizendo que eu não me coloque nessa posição, não. Eu me coloco também, volta e meia, eu paro para observar e eu digo assim: Ângela, você está se colocando no papel de vítima, no papel de impotente. Só que a Ângela adulta, que vai atrás do que quer, que constrói a vida dos sonhos, é a Ângela que age. Então, para eu agir, eu preciso errar. Eu vou errar. Por quê? Porque a forma de eu criar algo novo é errando.
Só não erra quem não faz. Só não erra quem não tenta fazer coisas novas. Então aqui eu já estou entrando um pouquinho na ressignificação. Mas vocês ainda não me responderam, vocês não me responderam. Vocês se sentem desconfortáveis quando erram? Essa é a primeira pergunta que eu faço. E a segunda pergunta que eu faço é: você deixa de fazer algo que você quer fazer por medo de errar? Essa é a segunda pergunta. Porque no fundo, assim, algum tempo atrás, por isso travamos. Exato. Eu digo assim, não vou saber fazer, eu vou errar, não sei fazer, eu não sei como faz, e aí eu não faço. Aí eu travo, aí eu fico buscando, e a gente é muito criativo nas histórias que a gente conta. Eu não tô fazendo, e principalmente com relação a stories, por exemplo, né? Quanto tempo eu levei para conseguir fazer stories? Quanto tempo eu levei para conseguir ter mais consistência na minha produção de conteúdo? Por quê? Porque era o medo de errar. Eu tenho que fazer, eu vou dizer que eu vou fazer, eu tenho que fazer, e colocava um monte de coisa na minha agenda, e era mais confortável fazer aquelas coisas que eu colocava na minha agenda, mais ou menos. Eu costumava, era tão mais confortável fazer aquelas coisas da agenda do que fazer isso aqui novo, porque eu não sabia direito como fazer, eu não sabia se ia ter o resultado, e se eu fizesse e não desse o resultado que eu queria dar, eu ia me frustrar. Então a gente passa tempo demais poupando por medo de se frustrar, por medo de se decepcionar. Então qual é a chave aí? A gente às vezes deixa de fazer as coisas que a gente quer, as coisas que a gente tem vontade, porque elas vão passar por algum desafio. E eu vou ter que me experimentar, eu vou ter que fazer alguma coisa que eu não fiz. E se eu vou fazer alguma coisa que eu ainda não fiz, eu não sei fazer ainda. Então é natural que eu erre. Imagina se a gente, quando a gente era criança, a gente ao cair dissesse assim, quando a gente está aprendendo a andar, né? Ao cair a gente dissesse assim, não vou mais andar não, porque eu não sei andar. Não, a gente vai, a gente faz e a gente tenta de novo. Andar de bicicleta é a mesma coisa, falar é a mesma coisa, aprender a ler, aprender a escrever. Isso tudo a gente aprendeu. Quanta coisa a gente aprendeu? A gente só conseguiu aprender tudo que a gente aprendeu porque a gente errou. Só que a gente não lembra das vezes todas que a gente errou. A gente lembra das vezes que a gente foi punido pelo erro que a gente cometeu. A questão é, hoje em dia, está cada vez mais urgente para a gente não esperar viver a vida dos nossos sonhos. Está aí uma pandemia que está dizendo assim, é perigoso. Quanta gente a gente perdeu nessa pandemia. E aí eu fico assim me perguntando, será quanto tempo mais eu vou esperar para construir a vida que eu quero para mim? Então a questão é, se você está deixando de fazer algo para você, por medo de errar, essa live é para você. E aproveita agora, vai lembrando de pessoas e já vai mandando um aviãozinho também, para que estejam aqui também. Justamente isso estou aprendendo e me permito cometer erros. Exatamente. Porque qual é o ponto, né? Eu me dei conta, alguns meses atrás, foi que a felicidade é fazer o que eu quero fazer. Quando eu parei assim, eu falei assim, mas como assim a felicidade é fazer o que eu quero fazer? Sim, é ter vontade de fazer alguma coisa e conseguir achar formas de fazer aquilo que eu quero fazer. Eu fico extremamente feliz. Eu fico feliz quando eu aprendo algo. Só que para eu aprender algo, eu preciso passar pelo erro também. Todos nós viemos nesse mundo para ser felizes, né? Mas não deixo de tentar, exatamente isso. A gente tenta. E é possível também a gente ir ressignificando esse erro de tal forma que não seja tão pesado ainda, que não seja mais tão pesado, né? A Nath também, seja bem-vinda. Essa é que é a ideia. Eu peguei aqui esse livro, eu sei que está invertido, né?
da Brené Brown, A Coragem de Ser Imperfeito. Muito bacana o livro, muito bacana. Vale a pena ler. E aí eu peguei aqui uma parte e eu vou ler para vocês, que ela fala ela pesquisou muito sobre vulnerabilidade, né, sobre vergonha, né? Ela pesquisou muito sobre isso. E ela escreveu um livro que ela chamou de A Arte da Imperfeição. E nesse livro da Arte da Imperfeição, ela definiu 10 sinais de uma vida abundante, que indicam o que uma pessoa plena se esforça para cultivar e do que ela luta para se libertar. Então são os 10 itens aqui que ela enumera. Então ela diz que uma pessoa plena, se quiserem, anotem aí. Ou depois, né, quando eu fizer, a live vai ficar gravada, aí anota depois na gravação. Cultiva a autenticidade, se liberta do que os outros pensam. Muitas vezes o medo de errar é o medo do julgamento dos outros também. É o medo do julgamento dos outros também. Então a pessoa plena é aquela que cultiva a autenticidade, se liberta do que os outros pensam. Cultiva a autocompaixão, se liberta do perfeccionismo. Tava aí quem é que falou do perfeccionismo, né? E o perfeccionismo, e o que ela diz aqui, a chave aqui do perfeccionismo, é ter esta autocompaixão, ou seja, ter compaixão comigo mesma. Se uma pessoa que é querida para você erra, você não vai apontar o dedo e reclamar e brigar com ela, né? Mas muitas vezes é o que a gente faz com a gente quando a gente erra. E eu digo isso do ponto de vista de muitas vezes eu perceber como eu estou lidando comigo mesma, como eu mesma estou me criticando e o como isso me faz mal. Então, quando eu paro, eu digo assim, nossa, eu tenho que ter autocompaixão comigo mesma. Ter essa compaixão comigo, cara, tu tá se esforçando, tu tá se virando nos 30, tá fazendo tanta coisa. Olha para tudo que você já fez. Seja mais condescendente com você, seja mais compassiva com você, seja amorosa, né? Então, quando a gente desenvolve essa habilidade, as coisas vão ficando mais fáceis. O que mais que ela fala aqui? Cultiva um espírito flexível. Se liberta da monotonia e da impotência. Então, às vezes, a gente também cai nesse lugar, né? Da monotonia e da impotência. E, às vezes, quando eu quero fazer algo e não consigo, quero fazer algo e eu acho que eu não posso fazer o que eu quero fazer, né? Eu quero, mas eu não posso. O que acontece? Aquela parte ali nossa que quer diz assim, tu não me deixou fazer o que eu queria fazer, agora também não vou deixar fazer o que tu tem que fazer, né? Então a gente precisa ir se libertando, sabe? E aí a gente cai naquela monotonia, né? Se sente impotente, mas eu não posso. Não, sou eu que sou dono da minha vida. E assim como eu sou, você também pode ser. E foi o que aprendi comigo, me acolher, me aceitar nos momentos de fraqueza. Exatamente, exatamente. A compaixão com a gente mesma. Como é que a gente trataria um melhor amigo quando estivesse sofrendo, incomodado, desconfortável? A gente ia acolher, a gente ia abraçar e dizer, ok, tudo bem, vamos lá, tu tá fazendo muito, tu tá fazendo o melhor que você pode. Lógico que sempre pode fazer coisa melhor. Vamos lá, levanta, tira a poeira aí do joelho, né? Passa não dá para passar mertiolate, pelo menos eu sou alérgica a mertiolate, né? Mas passa aí uma água com sabão aí nesse joelho machucado e vamos levantar. Vamos por quê? Porque quanto mais rápido a gente levanta, mais rápido a gente se coloca a caminhar. E aquilo que a gente quer tá na caminhada, não tá aqui sentado chorando as dores que a gente sofre, né? Então a gente precisa ser compassivo com a gente. Não é chorando, não é se martirizando, porque enquanto eu estou me martirizando, o meu pensamento está todo voltado para cá e não voltado no caminho que eu tenho para fazer, nas ações que eu tenho para fazer. Então, tudo é onde a gente coloca o foco. Tudo é onde a gente coloca o foco. O que mais aqui que ela fala, né? Cultiva a gratidão e alegria. Cultiva a gratidão e alegria. Então, ela está falando das pessoas plenas. Se liberta do sentimento de escassez e do medo do desconhecido.
Se liberta do medo da escassez, do sentimento de escassez e do medo do desconhecido. Que mais? Cultiva a intuição e fé. Se liberta da necessidade de certezas. Então, o medo de errar, muitas vezes eu vou cair na incerteza. O que vai acontecer se eu errar? Isso é incerto. Então, eu fico querendo controlar tudo. Então, a gente precisa confiar, né? Se eu confio mais na minha intuição, eu não preciso controlar o resultado das coisas. Eu confio que eu vou saber lidar com o que vier. Então, a gente acha que a confiança, eu adquiro a confiança e aí depois eu consigo fazer. Não, eu consigo fazer, aí eu desenvolvo a confiança de que o que aconteceu eu soube lidar, né? E aí, como eu soube lidar, eu posso confiar que vier o que vier, eu também vou saber lidar. Lógico, a gente não vai ser irresponsável, mas se a gente vai com responsabilidade, dando cada um dos passos que a gente quer dar, isso vai desenvolvendo confiança e vai trazendo vitalidade, principalmente a vitalidade, a alegria de viver, Porque é o que eu falava, né? A felicidade é fazer o que a gente quer fazer. Então, quando a gente tem uma vontade, a gente está com energia para fazer algo, vamos fazer. Por quê? Porque isso dá mais energia ainda. E não cai na impotência que ela fala aqui, né? Nessa monotonia. Que mais ali? Cultiva a criatividade, se liberta da comparação. Eu desenvolvi, né? Aline também, que bom que você está aí. Eu desenvolvi, mapeei, né, 12 habilidades, que são as 12 habilidades que eu trabalho no Inglês Selvagem Sagrado. Por quê? Porque para a gente fluir no inglês ou fluir na vida, porque não tem distinção, né, o fluir no inglês ou fluir na vida, porque porque falar inglês não é difícil, aprender a falar inglês. A dificuldade é a gente se libertar dessas camadas que a gente aprendeu a criar, né? Essas caixas que a gente aprendeu a criar, que estão nos bloqueando, estão no caminho entre você e a tua fluência, né? Porque o inglês em si ele não é difícil. Então, o que eu desenvolvi no Inglês Selvagem Sagrado, que é o programa de 1 ano que recém começou no sábado, aliás, se alguém quiser, ainda dá para participar, porque o vídeo do encontro de sábado ficou gravado, né? Sandra também, que bom que você está aí. Então, o que eu mapeei ali são as 12 habilidades que a gente vai desenvolvendo ao longo dos 12 meses, né, do programa. Uma delas é se comparar só com você mesmo. A autorresponsabilidade é outra delas, né? Superar o medo de errar é outra delas, né? Então, a gente vai trabalhando cada uma dessas habilidades também. Priscila, que bom que você está aí. Eu tô lendo, então, aqui para quem está chegando, uma parte aqui do livro da Brené Brown, A Coragem de Ser Imperfeito, né? Se leram aí, botam um joinha aí, porque já conhecem o livro, onde ela fala da pessoa plena, né? Quais são os sinais, né, da vida abundante dessa pessoa plena. Então, cultiva a criatividade, se liberta da comparação. Então, quando a gente se compara com o outro e a gente se coloca abaixo, frente a esse outro, é o julgamento que eu estou fazendo. Então, entre o que acontece e como eu me sinto, está o significado que eu dou, o julgamento que eu dei. Julgamento, significado, acaba sendo a mesma coisa. Então, se eu mudo este significado, eu mudo a forma como eu me sinto. Agora, esses significados, muitos deles são automáticos. A gente prende ali, parece que são gatilhos e a gente está condicionado. Mas quando a gente toma consciência, e lembra que eu falei que a minha missão é tornar consciente os processos inconscientes, quando a gente toma consciência desses gatilhos que estão aí, a gente pode se libertar deles. E a ideia hoje é que você já se liberte de muitos deles. Essa aqui é a minha intenção. Comecei a ler, mas não dei continuidade. Eu também não cheguei a acabar, Pri. Mas é muito legal, porque quando eu sentava para ler, parece que eu não queria mais
não queria mais parar, e tinha que parar por um motivo ou outro, e aí é um que agora eu peguei, eu falei, tem que voltar a ler. Que é mais ali, cultiva o lazer e o descanso, se liberta da exaustão como símbolo de status e da produtividade como fator de autoestima. Então, se dar tempo também, né, para a gente poder descansar, a gente acostuma a tá ocupado, e o erro ele gera um retrabalho, Então, por muito tempo eu tinha tanta necessidade de estar produtiva que eu não me permitia, eu detestava o retrabalho, porque era como se eu não estivesse sendo produtiva. Só que às vezes eu precisava errar para descobrir uma forma de ser ainda mais produtiva. Olha que louco isso. Quando a gente se permite fazer diferente, é onde a gente traz inovação. E aqui a gente já está ressignificando também o erro. Quando diz isso. Quando a gente se permite fazer diferente, é que a gente abre espaço para uma forma mais produtiva ainda de fazer. Mais produtiva, ou mais leve, ou mais divertida. Embora a diversão e a leveza quase que andam juntos. Pelo menos é a percepção que eu tenho. Então, onde a gente se permite fazer diferente, é provável que eu erre. Porque eu não consigo criar nada novo se eu fizer igual que já está por aí. O novo já tem esse elemento, né? Já tem esse elemento de ser diferente do que foi feito. E aí eu vou errar para até achar a forma melhor de fazer aquilo. Como é que a gente sabe? É muito de desenvolver essa intuição aqui dentro. Então, uma das coisas que ela falou aqui é desenvolver a intuição. Tá fazendo sentido isso daqui, até aqui? Tá fazendo sentido? Depois aí eu vou passar direitinho, né, por cada um das origens do desconforto. Eu só quero ler este pedaço aqui e depois eu tenho um outro livro ali que eu quero mostrar também. Cultiva a calma e a tranquilidade, se liberta da ansiedade como estilo de vida. Então a vida plena passa por cultivar essa calma e essa tranquilidade. E se eu tô com medo de errar, eu posso até fazer mesmo estando com medo, mas eu não tô calma, não tô tranquila, porque eu estou apreensiva, porque eu tô pensando no erro. E mais, eu tô pensando em como eu vou me sentir quando eu errar. Então eu tô mais atenta, eu tô quase que querendo controlar, eu não tô leve, eu acabo não ficando leve. E quando a gente não tem este medo, a gente está só vivendo uma vida de experimentação, aí eu não preciso me prender a um determinado resultado específico. Marlene, que bom que você está aí também. Que coisa boa. Obrigada, Rosângela, fazendo sentido. Então, a leveza que eu tanto venho buscando e o fluir pela vida, né? Tem muito a ver com leveza também, passa por essa experimentação. Ou seja, eu não estou preocupada com o resultado final. Eu estou preocupada em fazer o melhor que eu posso naquele momento. O resultado é consequência. Agora, se eu estou preocupada com o resultado, parte minha está pensando lá no futuro. E se parte minha está pensando no futuro, é parte que eu estou roubando aqui do presente. É doido isso. Se eu não tinha pensado em falar e veio agora, surgiu agora. Se parte minha está preocupada com o resultado, essa parte está pensando lá no futuro. Ela não está agindo aqui no presente. A gente precisa de tempos em tempos olhar para o futuro, mas a hora da ação é a hora da ação. Se eu trago preocupação, né, com o futuro, com o resultado que eu vou ter, se eu vou errar ou não, eu não estou vivendo o presente. Aí eu não estou construindo o melhor que eu posso construir aqui e agora no presente. Se parte minha estiver aqui preocupada com o resultado dessa live, eu não estou aqui entregando a live para vocês. Então, quando a gente se liberta do medo do erro, a gente acaba errando menos. Porque aí eu trago presença e eu vou usar o meu melhor.
Eu costumo dizer para os meus alunos que o meu resultado, às vezes, bate com o nível da minha habilidade. O meu resultado, por exemplo, agora aqui para fazer a live, será que eu estou entregando a live no nível da minha habilidade? Talvez sim, talvez não, né? Agora, quando é que eu não entrego o resultado no nível da habilidade que eu já tenho? Quando tem alguma coisa aqui me atrapalhando. E o medo de errar muitas vezes é um deles. Muitas vezes é um deles. Ou a minha atenção está focada lá para o futuro. Agora, eu não posso confundir com o nível do meu potencial. Eu tenho potencial para estar melhorando sempre. Mas para melhorar sempre, eu preciso fazer. E ao fazer, eu vou errar. E eu aprendo muito mais quando eu erro do que quando eu acerto. Porque a gente para ver assim, o que tem para aprender aqui? E aí a gente aprende. E eu não posso confundir com quem eu sou. Então são 4 coisas bem distintas. Quando eu consigo separar elas, já vai melhorando um pouquinho esses significados que a gente dá. Certo? Cultiva tarefas relevantes, se liberta de dúvidas e suposições. Então, essa vida plena é cultivar tarefas relevantes, se libertando de dúvidas e suposições. Então, se eu estou muito preocupada com o erro, eu tô na dúvida. Eu estou na dúvida, mas se eu fizer isso vai dar errado, se eu fizer aquilo vai dar certo, né? Então, se libertar dessas dúvidas instintivamente, quando a gente se coloca na presença plena, a gente vai naturalmente estar mais perto. O meu resultado vai estar mais perto do meu nível de habilidade. E quanto mais eu faço, melhor eu chego no meu potencial, mais eu me desenvolvo, certo? E mais confiança eu tenho também. Cultiva risadas, e aí esse é o último aqui que ela traz, né? o décimo item. Cultiva risadas, música e dança. Se liberta da indiferença de estar sempre no controle. Então, o erro tem a ver com a experimentação. O oposto da experimentação é a necessidade do controle. Quando eu me liberto dessa necessidade de controlar, porque eu confio que eu vou saber lidar com o que vier, e eu confio que eu vou entregar o melhor que eu puder, a coisa vai. Faz sentido isso que eu tô falando? Eu tenho que virar aqui de vez em quando porque a tela do monitor também ajuda a iluminar aqui. E às vezes o computador desliga, né? Aí apaga. Então, esses eram os pontos aqui que eu trouxe da Brené Brown. O outro livro que eu quero comentar, e aí se vocês puderem em algum momento busquem, é do Napoleão Hill, Mais Esperto que o Diabo. O que o Napoleão Hill fala aqui? Ele conta toda uma história de como o medo foi instalado em nós como forma de dominação. Cada vez que a gente está vibrando no medo, a gente não está em presença plena. E o medo foi ensinado para nós, assim como o medo de errar, o desconforto pelo erro, também foi ensinado, né? A gente foi ensinado a conformar. Por quê? Porque a gente foi doutrinado, a gente foi disciplinado. Cira, há quanto tempo? Coisa boa. A gente foi doutrinado, a gente foi disciplinado. Por quê? Porque quando eu faço o que o outro quer, eu acho que eu vou ser amado. Eu acho que eu vou pertencer. E aí eu vou sobreviver. Porque quando a gente era criança, a gente precisava de fato que as pessoas fizessem por nós. A gente precisava. Então a gente associa a esse conformar, fazer o que o outro espera de mim, a eu ser amado, a eu pertencer e a eu sobreviver. Essa é que é a dinâmica que acontece. Então a gente foi ensinado e não vou negar, muitas vezes eu também ensinei o meu filho pelo medo, né? Muito tempo, né, Cira? Coisa boa. Pelo menos assim você me vê. Eu não consigo te ver, né? Mas vamos marcar uma hora, um bate-papo também para eu poder te ver, um bate-papo pelo WhatsApp para eu poder te ver também. Então a gente foi ensinado a conformar. E ao conformar, a gente vai nas coisas que a gente
tem que fazer e não nas coisas que a gente quer fazer. E a gente vai se desligando da nossa identidade, da nossa essência instintiva natural. A gente vai se desconectando de quem a gente é. Não quer dizer que eu não precise me preocupar com o outro, que eu não precise cuidar do outro. Preciso também. A gente nutre as relações. A gente não está desconectado do outro. Se eu fizer mal para o outro, eu estou fazendo mal para mim também. E se eu fizer mal para mim, eu também estou fazendo mal para o outro. Então, quando a gente olha por esse lado, a gente vai começando a ver que cuidar da gente também é cuidar do outro. Mas a gente precisa passar por uma desconstrução para poder reconstruir algo em bases mais sólidas. Então, esta educação que a gente vem adotando através do medo, ela limita, ela encolhe, ela faz com que as pessoas se encolham. E a gente foi ensinado a conformar, a atender às expectativas dos outros, né? Então, a gente foi punido muitas vezes quando a gente errou. E muito provavelmente a gente foi punido numa situação que a gente estava ingenuamente fazendo algo que a gente nem sabia que estava errado. E muitas vezes a gente tomou um susto. Então ficou essa coisa assim do erro, do susto, e aí eu não quero mais sentir aquela punição, aquele susto que eu tomei pela reação da outra pessoa, e aí eu aprendo a me encolher para não passar por aquilo de novo. Então a gente acredita que consegue controlar o que vai acontecer, mas a gente não controla, Então, nesses momentos onde a gente se percebe assustado diante de alguma coisa, é o momento mesmo de acolher. Acolher essa parte tua que está assustada frente à situação, essa parte tua que está com receio, porque não consegue controlar o que vai acontecer, não consegue controlar o resultado. Se a gente se conecta mais com o que a gente quer, com o que a nossa alma nos pede, a coisa flui de uma forma mais leve. Faz total sentido. A educação do medo, já me descrevendo. Você, a mim e a todos que estão aqui e todos que vão assistir a live depois, Marlene. A gente não se dá conta disso. Hoje já tem muita gente na internet falando de educação empática, de formas diferentes de educar os filhos. E aí eu fico olhando aquilo ali, eu não tenho mais filho pequeno, meu filho já está crescido, né? Mas eu fico olhando para aquilo por quê? Porque eu tenho alunas, eu tenho clientes que têm crianças pequenas. Então, se a gente puder ir disseminando essa informação toda de que a gente vem de uma cultura de medo, sabe? E o medo muitas vezes era para controlar, porque o certo é ser desse jeito. Mas quem disse que o certo é ser desse jeito? A igreja educou pelo medo, né? Os nossos pais, as escolas, e aí na escola a gente tem aquela coisa assim, ó, o acerto é aquele Vzinho ali em verde ou em azul. Na minha época era azul e vermelho, porque não tinha muita cor, ou às vezes era preto e vermelho, né? Então o acerto era aquele Vzinho ali em azul, e o errado era aquele X em vermelho, né? Então a gente aprende que aquilo dali é ruim. A escola premiava os melhores. E quando ela premiava os melhores, o que ela estava fazendo? Ela estava nos ensinando a nos comparar. Ana, também seja bem-vinda. A escola estava nos ensinando a nos comparar com o outro. E eu me lembro de, às vezes, olhar, não com um olhar de, puxa, aquele colega ali, como é que ele fez para conseguir aquela nota boa? Eu olhava com um olhar de, então, eu sou menos. E aí o que ficava na minha cabeça? Eu sou menos. Lembra que eu falei ali dos 4 níveis? Eu levava lá para a identidade. Então eu não tenho valor. E eu não percebia que era só o nível do meu resultado naquele momento. Então já está na hora da gente começar a desconstruir esse medo do erro, deixar o passado no passado. Por quê? Porque tudo que eu aprendi foi bom até aqui, mas não vai me levar onde eu quero ir, onde eu quero chegar. Onde eu quero chegar é a experimentação, onde eu quero chegar é essa liberdade
de ter ideias, de ter criatividade. Não tem como eu ter criatividade se eu tiver com medo de errar. Porque criatividade é criar. E criar, eu não tenho como controlar a criatividade. Então, já é tempo da gente se libertar desse medo de errar. Que mais? A gente aprendeu a focar no resultado, só no resultado. E aí, se o resultado é bom, a gente se sente bem. Se o resultado é ruim, a gente se sente mal, né? E tem que ser ao contrário. O resultado não foi do jeito que eu queria. Tá, o que eu tenho para aprender com isso daqui? O que eu tenho para aprender com essa situação? Porque quando a gente bota o foco no aprendizado, não tem por que eu me sentir mal por ter errado. Mas a escola depois avalia, né? Sabe ou não sabe? Passou de ano ou não passou de ano? Né? Tirou 9 ou tirou 6? A escola avaliava desse jeito. A escola avaliava desse jeito. E não a evolução. Quando a gente para observar a evolução, o erro faz parte. Então era para ser o contrário. Se eu estou errando e eu estou aprendendo com cada erro, talvez eu esteja evoluindo muito mais rápido do que quem não está errando nada. E aí a gente vai começando a desconstruir essa noção do erro, certo? Então aqui é a origem desses desconfortos do erro. Então se a gente se sente desconfortável com o erro, é porque a gente aprendeu a se sentir desse jeito, por causa de todos esses significados que a gente dá. Se a gente substitui esses significados, a gente traz outros significados, a gente vai se sentir diferente. A situação é a mesma. A situação é a mesma. A resposta certa é essa, eu dei esta resposta aqui, que está errada, né? O que eu aprendi com isso? Aí eu dou um novo significado, opa, sinal de que eu estou aprendendo. É mais uma oportunidade de aprender. Quanto mais eu erro, mais eu aprendo. Dei outro significado. Aí eu sinto, bem, puxa, eu tô evoluindo, eu tô fazendo, eu tô agindo. Essa que é a ideia, essa que é a ideia. Então, como é que a gente lida, né? Como é que a gente lida? Na programação neurolinguística, tem um pressuposto que diz assim, a nossa mente sempre vai buscar a melhor escolha que percebe no nosso modelo de mundo, né? Então, se hoje a única escolha que eu tenho é dar esse significado que errar é ruim, eu vou me sentir mal. Quando eu colocar um novo significado, aí eu já tenho esse daqui é melhor, eu vou escolher esse daqui, a minha mente vai escolher esse daqui. Certo? Faz sentido isso que eu tô falando? Faz sentido isso que eu tô falando? Então, qual é a ideia aqui? É dar novos possíveis significados para você perceber como é que eles se acomodam aí dentro de você. Qual é o ponto aqui? Então, isso eu já comentei, né? Eu só melhoro aquilo que eu faço. Eu vou trazer até esse mapa aqui mais para pertinho. Eu só melhoro aquilo que eu faço. Se eu não fizer, eu não posso melhorar. Se eu estou errando, é porque eu estou fazendo. Sim, um novo olhar para o erro. Exatamente, exatamente. O erro é um sinal de que eu estou fazendo. E se eu aprendo cada vez que eu erro, eu posso celebrar, inclusive, o erro. Opa, uma oportunidade para aprender. Né? E mais, assim, se eu adio fazer o que eu preciso fazer, né? Porque aí vai de novo no que eu comentei ali no início, né? A pesquisa ali que eu fiz, e as pessoas às vezes até deixam de fazer o que querem fazer, né? Por medo de errar. Se eu adio fazer, eu adio chegar lá na minha conquista. Então, quanto mais eu tô fazendo, mais perto de onde eu quero chegar eu tô. Se eu adio fazer, eu adio o conquistar. Porque eu adio dar aquele passo. Eu tô adiando dar aquele passo que eu preciso dar. E não tem como eu saber de tudo. Tem coisas que eu só vou saber
Eu só vou saber qual é o 10º passo, muito provavelmente quando eu der o primeiro, quando eu der o segundo. Essa é uma vida de experimentação. E a vida da experimentação ela é mais divertida. Te digo isso. Eu tenho acessado cada vez mais criatividade. E quanto mais criatividade eu acesso, mais criatividade eu tenho. É quase como se fosse abrir a porteira, sabe? Abrir a porteira e aí solta a criança livre aqui e ela se diverte, né? E ela se diverte. Eu não sei se acontece isso com vocês, o entrar em estado de fluxo é isso, você está fazendo algo que é tão prazeroso, tão divertido, que você nem sente o tempo passar. Isso é estar em fluxo. E cada vez mais eu venho buscando por isso. E venho trazendo também para ajudar as pessoas a chegarem nesse ponto, né? Não aquela coisa assim, tá em fluxo, tá preocupado com o resultado. Não, tá se divertindo no processo, tá fluindo, aproveitando todas as oportunidades que vem, né? O que mais ali? Novos significados, então, que a gente pode dar pro erro. Ao invés de dizer assim, errar é ruim, né? Eu preciso me sentir mal, né? Só erra quem faz, né? Só erra quem faz. Esse parece um pouco com o outro, né? O outro é eu só melhoro o que eu faço. E esse eu só erra quem faz. Percebe que são variações, sutis variações, né? Só erra quem faz. Então, se eu tô errando, é porque eu tô fazendo. É porque eu tô entrando em ação. E quanto mais eu entro em ação, quanto mais eu erro, eu só consigo melhorar o que eu faço. Então, os dois acabam se misturando, né? E tem um que é fundamental, que é um outro pressuposto também da programação neurolinguística, que diz assim, energy flows where attention goes. A energia flui para onde você coloca a tua atenção. Então, se a minha atenção está no erro, está em tentar evitar o erro, adivinha o que vai acontecer? Eu vou errar mais. Porque eu estou tão preocupada em não errar, que a minha cabeça só está pensando erro, 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 erro. Quer ver uma coisa? Se eu te disser assim, não pensa num Fusca vermelho. Você provavelmente precisou pensar num Fusca vermelho para depois dizer não pensa nele. Então a mente não sabe o significado do não. Então quando eu digo eu não quero errar, o que eu estou pensando? Erro. Energia flui para onde eu boto a minha atenção. Se a minha atenção está pensando em não errar, em controlar para não errar, a tendência é eu vou errar cada vez mais. Aí eu fico trancado, eu fico paralisado. Aí acontece aquilo ali que eu falei. Eu não tenho um desempenho no nível da minha habilidade. Eu não tenho um desempenho no nível da minha habilidade. Então a energia flui para onde a gente coloca a atenção. Lógico que às vezes acontece de a gente ter gatilhos disparados na gente. Então, parte desse movimento aqui é trazer para a consciência esses processos inconscientes. Pode ser que aconteça de você precisar acolher uma versão tua mais nova que é ativada, é engatilhada quando acontece alguma situação de erro, né? Eu passei por uma minha primeira crise de enxaqueca, isso acho que eu já contei numa live uma vez, foi véspera de uma prova de geografia. Mas por quê? Porque eu achava que eu não ia bem e eu não podia ir mal, porque eu tinha ido mal. Eu até tento lembrar como é que foi, essa semana eu estava tentando lembrar como é que tinha sido. Fazer aquela prova, receber o resultado daquela prova. E era um professor que, se fosse uma palavrinha diferente do que estava escrito no livro, ele dava errado. Por quê? Porque ele queria que fosse exatamente igual ao livro. Aquilo para mim não fazia sentido nenhum. Hoje eu agradeço, porque ali já tinha a semente de uma Ângela inconformada com esse modelo tradicional de ensino rígido. Não, todos nós somos autônomos para aprender o que a gente quer aprender. Todos nós somos autônomos, né? Agora, se ensinam pra gente, não, a gente precisa aprender o que é ensinado. Alguém vai dizer o que eu preciso aprender.
eu fico ali feito um robozinho, né? Eu fico feito um robozinho. A Malu veio por ti então, né, Lúcia? Que legal, que legal. Se eu aprendi, né, a ficar feito um robozinho, alguém que vai me ensinar, eu me travo, né? Não, a gente tem autonomia para saber o que eu quero aprender, eu quero aprender. Porque pega uma criança, a criança que ela é naturalmente curiosa, e se você dá os estímulos certos, ela vai com a curiosidade aprender, vai atrás de aprender o que ela quiser aprender, né? E assim também somos nós, mas a gente às vezes deixa a curiosidade de lado, A curiosidade também é uma das 12 habilidades, também é uma das 12 habilidades que eu desenvolvo no inglês selvagem sagrado. A Hortência também veio por ti, Lúcia, que legal, que bom que você ensina de forma diferente. Isso porque o ensino tradicional foi o que colocou a maior parte dos bloqueios. E o medo do erro é um dos principais bloqueios para o aprendizado. É um dos principais bloqueios. Então, se eu vou usar o mesmo modo, o mesmo modelo, eu vou só manter tudo do mesmo jeito. Não, tem que mudar, né? Como é que a gente livra disso, né? Como é que a gente solta isso tudo? Então, eu quero agora fazer uma prática com você, tá? Eu quero te convidar a você perceber, assim, qual é o erro específico que te bloqueia para ação. Porque a gente pode dizer assim, eu tenho medo de errar, né? Mas eu não tenho medo de errar para tudo. Tem coisas que eu tenho mais medo do que outras. Então pensa assim numa coisa que é importante para você e que você percebe que você tem um medo de errar ali. Que você acaba não entrando em ação porque tá com medo de errar. Talvez esse medo de errar seja inconsciente. Mas só percebe qual é a situação. E aí você não precisa nem me comentar qual é. Mas se já está claro para você qual é essa situação algo que você quer fazer e que você acaba não fazendo, você hesita, só me bota um joinha. Lili, que bom que você está aí também. Qual é a coisa que você quer fazer? Se você já identificou aí qual é a coisa que você quer fazer e que você hesita para fazer, que você percebe que tem algo aí te bloqueando, só bota um joinha aí de que já identificou qual é. Porque eu posso pensar em muitas coisas, mas eu quero nesse momento que você seja bem específico com você mesmo. Porque o que te gera medo de errar para uma coisa pode ser diferente do que te gera medo de errar para uma outra. A experiência interna é outra. Então, quanto mais específico a gente consegue ser, mais efetivo a gente é nesse processo de virar essa chave, né? O que eu quero hoje é justamente te ajudar a virar uma chave num medo aí que você quer transpor, num obstáculo aí que você quer transpor. Então imagina uma coisa que você quer e que você percebe que você tranca para fazer aquilo dali. A semente do medo pode estar lá atrás. E normalmente está, Elcira, normalmente está lá atrás. E nem sempre a gente precisa saber qual foi essa semente, né? Às vezes a gente precisa acolher, né? Mas nem sempre a gente precisa saber o que foi a situação na qual eu aprendi. Eu só preciso me conectar com essa minha versão que era livre e que aprendeu a se limitar, sabe? Que era livre e que aprendeu que precisava ter medo de errar, ou que precisava hesitar antes de fazer algo. É isso que eu preciso perceber, né? Então, qual é a situação? Então, se já identificaram qual é a situação específica que você quer entrar em ação e que você não consegue ainda, só me sinaliza aí que percebeu. Porque qual é o ponto, né? É você imaginar, criar essa situação, tá? Então, eu tô aqui agora, nesse exato momento, quando eu penso essa realidade nova de futuro que eu quero para mim, quando eu tenho essa realidade nova de futuro que eu quero para mim, como é que eu me sinto quando eu olho para essa realidade? É 100% confortável?
tem algum desconforto que geram no meu corpo. É essa experiência aí que a gente vai mexer. É essa experiência que a gente vai mexer. Quando eu penso em dar passos na direção desse futuro que eu quero, quando você pensa em dar passos na direção desse futuro que você quer para você, como é que é essa experiência? Que metáforas que vem aí? Esses dias eu numa aula, a aluna falou que era como se fosse uma ponte pêncil. Entre onde ela estava e o objetivo dela era como se ela tivesse que atravessar uma ponte pêncil. E aí ela ficava insegura de dar os passos ali naquela ponte porque estava ali pêncil. Qual é a experiência que vem aí para você? Se você se imagina entre você e o sonho que você tem para você, como é que você imagina que é esse trajetório? Que experiência que te vem aí? É um caminho? É uma freeway livre, né? É uma ponte pêncil? É uma corrida de obstáculos? O que vem aí? E por quê? Porque a gente está falando de experiência subjetiva. O que faz a gente travar não é racional, não é consciente. É alguma coisa ali dentro. É alguma coisa ali dentro. Já identificou. Show, beleza. Então, qual é essa experiência? Qual é essa experiência entre você e o teu sonho? Este caminho, este trajeto entre você e o teu sonho, essa coisa que você quer para você, né? E agora se você pensa assim, tá, a gente tem dentro da gente, aí agora eu vou trazer um pressuposto da programação neurolinguística, a gente tem dentro da gente todos os recursos para conseguir o que a gente quiser. A gente tem dentro da gente todos os recursos para a gente conseguir o que a gente quiser. Senão era muita maldade, muita crueldade, né? Eu sonhar algo e não ser possível conquistar aquilo dali. O próprio Walt Disney fala, né? If you can dream it, you can do it. Se você pode sonhar, você pode realizar. Essa é uma frase do Walt Disney, né? Tanto que é o modelo da criatividade. Hoje, até coincidentemente, coloquei a foto ali do TBT de quando eu fui à Disney, né? Nem sabia, quando eu comentei ali no post, nem sabia o que era o parque da Disney, né? Então, se você pode sonhar, você tem aí dentro de você os recursos. Talvez você não saiba como acessar. Mas quando você abre esse espaço aí dentro de você, você para assim, tá, eu tenho todos os recursos, então algum recurso aqui que eu já tenho vai me ajudar nessa caminhada. E talvez eu não esteja usando ele ainda. Forte isso, né? Talvez eu não esteja usando ele ainda. Então, assim, só para perguntar. E deixa vir a primeira resposta que vem. Que recurso eu já tenho? Pode ser que seja uma habilidade, pode ser que seja um estado emocional, pode ser que seja uma pessoa que você pode pedir alguma coisa, né? Que recurso que eu tenho aqui que vai me ajudar? O que me ajudaria a que esse trajeto fosse mais fácil, mais leve, mais rápido? E percebe se vem aí, o que vem aí? Essa minha aluna que falou da ponte pêncil, ela comentou o que era o recurso ali, era o foco. Ela se deu conta o quão focada ela é. E aí ela se deu conta que se ela tivesse focada em cada passo, ela não precisava ficar tão preocupada da ponte estar se movendo, porque ela estava focada em cada passo que ela ia dar. Então foi muito interessante, e a expressão dela, quando ela falou isso, a expressão já mudou. A expressão dela já mudou, porque ela se deu conta que ela tinha outras formas de lidar com aquilo. Ou seja, aquela experiência da ponte pêncil para ela estava no inconsciente. E quando eu fui perguntando ali, isso veio para o consciente. Quando veio para o consciente, ela começou a perceber, ok, eu posso usar então o meu foco, aí essa experiência aqui já fica diferente. E aí lembra que eu falei o que acontece, né? O significado que eu dou é como eu me sinto. O que acontece, o significado que eu dou é como eu me sinto. Se eu mudo o significado, eu vou me sentir de forma diferente. Significado faz eu me sentir assim, mudei o significado, eu vou me sentir de outra forma.
Conseguiram identificar recurso aí dentro para lidar diferente, para mudar essa experiência subjetiva aí dentro? Só me comentem aí, só me comentem aí. E o que acontece também, né? Às vezes é quase como se a gente não soubesse exatamente o que está nos impedindo. E às vezes é uma não permissão que nem é nossa. Às vezes é uma não permissão que nem é nossa. Então é quase como se eu olhasse assim, aqui estou eu, ali tá, adiante está o meu sonho, né? Eu vou passar por essa travessia aqui e aqui no meio tem um obstáculo. É só olhar assim para esse obstáculo. Ele é meu ou ele não é meu? Se eu faço essa pergunta, eu já tenho uma sensação de resposta. E a resposta não vem daqui. A resposta vem lá de dentro, do teu inconsciente. Eu já tenho uma resposta, se é meu ou não é meu. E muitas vezes isso veio dos nossos ancestrais. Dos nossos ancestrais. Então é quase como se fosse assim, eu imaginar, né, que eu tenho os meus ancestrais atrás de mim, a minha mãe, o meu pai, atrás da minha mãe tem os pais dela, os meus avós, atrás do meu pai tem os pais dele, meus avós paternos, né? E da mesma forma você, imagina que você tem aí atrás de você a tua mãe, o teu pai, e atrás deles, os ancestrais deles, e talvez aí venha toda uma geração. E você se vira para eles, você agradece por tudo que você recebeu deles, pela vida que você recebeu deles, porque você só é quem você é hoje porque eles passaram por tudo que eles passaram. E você agradece por eles terem mantido essa chama viva para passar essa chama da vida para você. Você agradece a eles. E você diz assim, eu agora me permito fazer diferente. Em honra a vocês, por tudo que vocês viveram, por tudo que vocês acreditaram, em honra a vocês, eu me permito fazer diferente. Porque todos nós estamos nesse mundo para fazer diferente. Mesmo que seja diferente de você, eu vou me permitir fazer diferente. E percebe quando você diz isso, como é que você se sente? Quando agora você olha, já fiz a reverência, já agradeci aos meus ancestrais por eles terem me trazido até aqui. Tudo que eles fizeram o melhor que eles podiam a cada momento. E a partir de agora eu tomo para mim tudo que eu recebi. E agora eu digo assim, eu vou passar por essa ponte. E talvez agora você possa se perguntar, tem mais algum recurso que vai me ajudar a fazer essa caminhada mais leve ainda? E percebe que recurso que vem aí para você. Só de falar isso, para mim já vem muito mais leveza. Só de falar. Já vem muito mais leveza. Eu não sei para você. Se vem leveza, se vem uma ideia de que recursos você precisa. Algumas pessoas relatam que é como se o objetivo, o sonho, ficasse mais claro ou ficasse mais perto. Depois me conta. Que eu tô curiosa para saber. Tem uma frase do Gandhi que ele diz assim, de nada adianta a liberdade se não temos a liberdade de errar. De nada adianta a liberdade se não temos liberdade de errar. Liberdade de ação, exatamente. E o ponto-chave é esse. Nós somos livres. Mas a chave da nossa liberdade é a maturidade que nos dá.
E a maturidade é eu dizer que eu sou dono da minha própria liberdade. Só de falar isso dá uma energia. Fiquei com mais firmeza para passar a ponte. Olha que legal, olha que legal. E é bem isso, a gente vai mexendo nessas experiências subjetivas que a gente tem. Né? Nath também, que bom que você está aí. Quem foi chegando depois assiste ali o início da live, né? Então, de nada adianta, a frase do Gandhi, de nada adianta a liberdade se não temos a liberdade de errar. Porque eu sou dono da minha própria vida e errar faz parte. Só erra quem está fazendo. Então, se eu tenho essa compaixão comigo, se eu valorizo a minha trajetória, sabe? Eu posso errar o que acontecer. Nada pode abalar a imagem que eu tenho de quem eu sou. Eu posso não ter tido o melhor resultado porque eu não demonstrei toda a minha habilidade ou porque ainda tem coisa para aprender e quanto mais eu erro, mais perto do meu potencial eu estou sendo. Mas eu sou muito mais do que essa minha habilidade, eu sou muito mais do que esse erro. Tem uma frase, comprometer-se com o processo, não somente com o sucesso de aprendizado. Exatamente, Paula, é isso mesmo. E o compromisso com o processo, com como é que eu vou dizer assim, o foco no processo é uma das habilidades também que eu mapeei, que eu ajudo os meus alunos a desenvolverem no Inglês Selvagem Sagrado. Então, hoje eu estava assistindo um vídeo, que até é um vídeo que eu vou colocar para as minhas alunas do Inglês Selvagem Sagrado. É um vídeo da Mel Robbins. A Mel Robbins, ela tá lançando o livro dela, onde ela fala do high five, né? O hábito de você se dar um high five no espelho, né? E tudo que está envolvido com isso, né? Então, a gente se tratar da melhor forma que a gente pode se tratar. E aí a gente celebra, sabe, cada uma das coisas que a gente faz, a gente celebra quem a gente é. E aí, assim, errar faz parte do processo. Errar faz parte do processo. Não é a chegada, é a caminhada, exato. E eu só vou ser feliz na chegada se eu for feliz na caminhada. Senão eu vou chegar lá e vou estar procurando alguma coisa, porque eu aprendi não a ser feliz, eu aprendi a sentir falta da felicidade, né? A gente encontra o que a gente busca, né? A gente encontra o que a gente busca. Então, se a gente está acostumado a se sentir incompleto, posso chegar onde eu for que eu vou continuar me sentindo incompleto. Se eu consigo projetar o que eu quero, eu vou me sentir lá assim, consigo trazer aquela sensação para aqui e para agora, pronto. Aí eu vou acelerar esse processo, Que bom que você veio também, Paula, que coisa boa. Então, vamos encaminhando aí para o nosso encerramento, deu quase hora e 10 de live. Alguns lembretes, então, alguns recados, né? O primeiro deles, o Inglês Selvagem Sagrado começou no sábado. Como ficou gravado, é possível ainda entrar, se alguém quiser desenvolver aí o inglês, quiser desenvolver essas 12 habilidades para fluir. Eu trago inglês com autoconhecimento, eu misturo os dois, porque eu acredito muito que não dá para um ficar longe do outro, né? A gente se desenvolve nesse nosso processo e dá para fazer isso também em inglês, trazer conteúdos para aprender inglês, conteúdos que sejam relevantes. Segundo convite, essa live vai ficar salva, então depois comenta lá no vídeo do IGTV, sabe? Assim que ficar, volta, comenta ali qual foi o maior insight, por que valeu a pena estar nessa live de hoje, tá? E o terceiro, eu vou colocar, na hora que eu publicar ali nos stories, o vídeo dessa live, eu vou perguntar também o melhor horário para fazer live, tá? Dia da semana e horário. Então, me comenta ali que horários que ficam bons, porque eu vou coletar isso, né? Para poder definir. Vou manter a live nesse mesmo horário, vou mudar o horário. Eu andei fazendo algumas experiências e tô sentindo ainda como é que é isso, tá? Então, são esses três recados. Sabe de alguém que quer desenvolver o inglês, que quer desenvolver essas habilidades de uma vida mais leve, né?
encaminha aqui, né? Ainda dá tempo de entrar no Inglês Selvagem Sagrado. O segundo, comentar no vídeo do IGTV, por que valeu a pena estar aqui hoje. E o terceiro, lá nos meus stories, me ajuda ali a definir qual é o melhor dia e o melhor horário para live, certo? Agradeço, assim, muito, muito, muito pela presença de cada um. Para mim, assim, só tem sentido trazer isso se tem alguém do outro lado para receber. Eu poderia gravar vídeo, mas não é a mesma coisa. Eu gosto dessa interação, porque o que eu falo aqui nem sempre é o que eu planejei. Tem coisas que eu vou falar que eu planejo e não falo, e tem coisas que eu não planejo e vem na hora. E vem por quê? Por causa da tua presença. Porque eu recebo um pouquinho também do que você está trazendo, tá? Do que você está trazendo com você. Então, agradeço, assim, do fundo do meu coração pela tua presença e nos vemos na próxima live. Aí vamos ver se vai ser na quinta-feira ou se a gente vai acabar escolhendo aí um outro dia. Vamos ver aí como é que vai ser, certo? Um super beijo e até a próxima. Muito, 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 muito obrigada.